Tu és digno de adoração. Tu és digno, Senhor Deus, do louvor, Pai. Tu és digno, Senhor Deus, de estarmos aqui, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, tão linda que o Senhor preparou para nós. Tu és digno, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, o Teu poder. Nós te exaltamos, Pai. Te exaltamos o Teu amor. Exaltamos o Teu cuidado. Exaltamos, Senhor Deus, tudo o que Tu és, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é aquele que haveria de vir e veio. E diz que voltaria e voltará, Senhor. Aleluia. Nós te exaltamos, Deus. Sabe, irmãos, enquanto eu estava cantando ali, esse louvor tão de Deus, tão maravilhoso, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu não sei, talvez seja para mim essa palavra, mas eu quero compartilhar com você. E talvez você esteja passando, e também alcance você. Muitas vezes nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nas circunstâncias difíceis da vida, nós deixamos de exaltar o Senhor e nós exaltamos o problema. E Deus bradou no meu coração: pare de exaltar o seu problema. Deixe de exaltar o seu problema. O seu problema não é digno de exaltação. Deus é. E eu, meu Deus, agora aqui, ó. Como que nós exaltamos o problema quando nós falamos mais do problema do que de Deus? O centro da nossa conversa é o problema. Toda vez que alguém pergunta: e aí, como é que você está? Você fala do seu problema. E esquece de exaltar aquele que é digno. Aleluia. Talvez tenha sido só para mim isso. Eu entendi, Senhor. Muito obrigado pela tua orientação. Aleluia. Começamos bem, né? Cantando, louvando ao Senhor, já tomando cajadada, porque Ele é bom. E a palavra de Deus diz que o Pai corrige o filho que ama. Aleluia. Irmãos, nós estamos então no mês da família. Aleluia. E temos então ministrado, falado ao coração, né, da igreja sobre a importância da família. O quanto a família é importante. Desde a primeira pregação de maio, o pastor Fernando trouxe uma palavra, a pastora Fernanda, né? Eu também já trouxe, e hoje eu também vou falar sobre família, mas de uma outra forma. Algo que Deus, como eu disse, né, na outra ministração, Deus, Ele colocou aqui no seu livro sagrado, nas escrituras sagradas, muitas famílias que nós podemos ter como referência das coisas boas e das coisas erradas, não para fazer o errado, mas para não fazer a coisa errada. Nós aprendemos assim. E diante de tantas famílias, de tantas histórias, de tantos exemplos, Deus me levou ao texto de Atos, no capítulo 16. É uma passagem até bastante conhecida e muito pregada pelas igrejas, né, por pastores. Mas às vezes que eu ouvi as ministrações, elas exaltam algo que não é para ser exaltado. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui nesta manhã. Abram aí então, portanto, a sua Bíblia, liguem sua Bíblia aí, se você está no digital, né? Seu tablet, seu celular. Agora aqui é analógico, né? Abra aí sua Bíblia aí, com um cheirinho de tinta, né? Cheirinho de papel. No capítulo 16 de Atos.
Nós vamos ler o versículo 25 e o 26. Atos 16, 25 e 26. Quem encontrou aí, dá um glória a Deus aí, bem alto. Glória a Deus. Vamos lá, está escrito assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Até aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores ao Senhor. E os outros presos ouviam. De repente, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Esse texto, ele conta uma passagem em que Paulo, voltando um pouco, só para contextualizar, Paulo estava indo para a Ásia, para a região da Ásia, na sua viagem missionária, e um dado momento, ele queria entrar numa cidade e ele foi impedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impediu ele de chegar naquela cidade. E aí naquela noite ele teve uma visão de um homem macedônio, pedindo ajuda: passe por aqui, venha nos ajudar. E Paulo entendeu que Deus estava direcionando ele para Macedônia. A Macedônia era uma cidade que não fazia parte da Ásia. Era uma cidade na Europa. Hoje a Turquia. E Paulo então chegou ali naquela cidade, viajou para lá. Chegou na cidade de Filipos, aonde ele foi pregar o evangelho. Paulo, sempre que ele chegava numa cidade, ele buscava a primeira sinagoga, levava ali o evangelho do Senhor Jesus para os irmãos judeus. E quando não tinha sinagoga, ele ia para um lugar onde as pessoas se reuniam para orar, porque tinha judeu em toda parte daquele tempo, daquelas cidades. E ele foi para a beira do rio para orar, buscando um lugar para orar. Chegando lá, encontrou algumas mulheres, e dentre essas mulheres tinha uma mulher chamada Lídia. Lídia ouviu a palavra, ouviu o evangelho, ouviu a pregação e entregou a sua vida a Jesus. Naquele mesmo dia, Lídia foi batizada, ela e a sua casa. E ela levou então os irmãos que estavam ali. Interessante que quando esse livro de Atos, essa parte do livro de Atos está sendo narrada, toda vez você vai ouvir, ele narra em primeira pessoa do singular, ou seja, eu estava, ou do plural, nós estávamos. Quem é esse nós? Quem é que está narrando? É Lucas, o mesmo evangelista que escreveu o evangelho de Lucas. Então Lucas está com eles ali, ele começa então, ele está narrando essa viagem com Paulo e os seus companheiros. E então eles, já acomodados na casa de Lídia, ele vai para a cidade, vai procurar um lugar ali, para falar sobre o evangelho, para pregar a palavra. E uma menina endemoniada que adivinhava as coisas, começa a seguir eles e falando: aqui vão os homens, homens de Deus, que estão pregando a verdade. Só que essa menina falava da parte, não era de Deus. E por alguns dias aconteceu isso, até que Paulo se cansou e falou, não falou para a menina, falou para o demônio: sai dela agora em nome de Jesus. E a menina foi liberta. O problema é que essa menina, ela dava dinheiro para os senhores dela. À medida em que ela adivinhava as coisas, as pessoas iam consultá-la. E ela e os patrões dela, os donos dela, cobravam uma grana. E os caras viram agora o negócio deles caindo. Não tinha mais como ganhar dinheiro. Aí eles arrastaram Paulo e Silas até a porta da cidade, porque era onde aconteciam os julgamentos. E falou: esses homens aqui, sendo judeus, estão atrapalhando aqui. Eles estão pregando o evangelho que não é, estão pregando algo que não é legal, não é normal.
Por quê? Porque antigamente, naquela época, para pregar um evangelho, para fazer proselitismo, era necessário ter autorização de Roma. O judaísmo era legal, poderia ser pregado, mas os judeus não faziam isso. E aí então eles arrastaram, e aí os magistrados, os juízes pegaram Paulo e Silas, arrancaram a roupa deles, tiraram a parte de cima da roupa deles, açoitaram eles e colocaram eles na prisão. E falaram para o carcereiro: cuida desses caras aí, não deixa eles fugir. Quando uma ordem direta vinha assim, era porque esses homens, ou os homens que era dado essa ordem direta para o carcereiro, eram homens extremamente perigosos. Abrindo aspas aqui, o evangelho é perigoso. Ele pode salvar, ele pode curar, ele pode libertar. O evangelho é perigoso em alguns lugares. Fecha aspas. E aí eles foram colocados lá, o carcereiro, temendo a fuga deles, colocou eles no interior do cárcere. Isso, sabe o que significa? Colocou eles no lugar de mais alta proteção. Hoje as penitenciárias têm as penitenciárias de segurança máxima, detenção máxima. Quem é colocado nessas prisões? Aqueles que são terríveis, são perigosos demais. Então, colocaram Paulo e Silas lá no interior, no lugar mais seguro, para que não houvesse fuga. Além disso, prenderam eles, as mãos e os pés. E quando colocam eles amarrados num tronco, num objeto que é grande, pesado, é justamente para as pessoas não fugirem. E quando eu estava estudando sobre isso, pastores, quando essa forma de prisão é feita, os presidiários são deitados de costa, e eles ficam presos assim, de barriga para cima. Agora você imagine o chão de uma prisão como é, naquela época. Úmida, suja, terrível. Eles tinham sido açoitados. O açoite são nas costas. E eles deitados com as feridas para baixo, presos pelas mãos e pelos pés. E eles reclamavam da vida. Ó céus, ó vida, ó azar. Foi isso que está escrito? Não, a palavra de Deus diz que eles cantavam hinos de louvor ao Senhor. Eles cantavam hinos. E não era um hino assim, tipo... Não era um louvor para eles ali, só os dois ali, cochichando por causa da dor. Ah, Senhor, aleluia, estamos aqui. A palavra de Deus diz que eles cantavam, que os outros presos ouviam. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Eles ouviam, os presos ouviam, falando: que maluquice é essa? Quem é esses que estão presos, estão perdidos, machucados? Estão lá na solitária, estão lá sozinhos, presos num tronco, e estão cantando. E a palavra de Deus diz que quando deu meia-noite, houve um terremoto tão violento que sacudiu toda aquela prisão ali. Sacudiu tudo, balançou tudo, abalou as estruturas daquele lugar, ao ponto das cadeias se quebrarem, as portas se romperem, os cadeados, as correntes, tudo caiu por terra, porque era a manifestação de Deus ali naquele lugar. Sabe, irmãos, quando eu estava lendo isso, eu lembrei de quando Moisés, não que eu estava lá, mas pela fé, quando eu leio, eu estou lá também. Eu não sou tão velho assim.
Quando Moisés subia ao monte, e ele estava lá com Deus, a palavra de Deus diz que o monte era encoberto por uma nuvem, trovões, raios, relâmpagos cobriam o pico do monte onde Moisés estava se encontrando com Deus. O monte Sinai, diz a palavra, que ele tremia inteiro, porque Deus se manifestava ali naquele monte. Então Deus, onde Deus está, as coisas estremecem, as coisas balançam, são abaladas. E Deus então, ouvindo o louvor de Paulo e Silas, se manifestou ali naquela prisão. Que tremendo, que maravilhoso. E muitos falam sobre o terremoto, mas eu não quero falar sobre o terremoto. Eu quero falar o que aconteceu depois do terremoto, que foi essa parte em que nós lemos aqui no 25, a partir do 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Aqui diz as correntes só de Paulo e Silas que estavam cantando? Não, de todos. De todos. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro, quando viu, ele tinha recebido uma ordem direta, e era muito comum naquela época, o chefe da prisão, o carcereiro, ele tinha que guardar com a própria vida os presos ali. E quando os presos fugiam, o carcereiro sofria as consequências. Ele era machucado, ele era açoitado, ele era muitas vezes morto, porque ele não fez bem o trabalho dele. E no caso de Paulo e Silas, eram prisioneiros em que os magistrados tinham falado: fique de olho neles. Era importante aquela prisão. Quando o carcereiro viu aquilo, ele puxou da espada e falou assim: eu não vou sofrer humilhação, eu não vou deixar que me matem, eu já vou tirar minha vida, porque assim já acaba logo com tudo isso. Paulo, quando viu aquilo, falou: não faz, para. Não faça isso, não se mate, nós estamos todos aqui. O carcereiro, aqui estou no 29, o carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Talvez esse carcereiro já tinha ouvido falar de Paulo, de Silas e aqueles homens que estavam pregando o caminho da salvação. Talvez o carcereiro já tinha ouvido falar de Jesus. Porque a pergunta não foi: e aí, cara, como é que vocês fizeram isso? Ou, outra pergunta, a pergunta que ele fez prostrado foi: senhores, o que eu preciso para ser salvo? Primeiro, que Paulo e Silas não precisavam estar ali naquela prisão. Eles eram cidadãos romanos. Pelo menos Paulo era, ele tinha cidadania romana. O Silas, ou Silvano, que é o outro nome, né? A Bíblia não fala, e nem a história diz, mas quando Paulo fala que eles eram cidadãos romanos, eles não poderiam ser açoitados e presos sem um julgamento. Não era para eles estar ali. Não era para eles estar ali. Mas Deus os levou até aquele lugar. Para causar um terremoto somente? Não. A ênfase aqui, o centro dessa história não é o terremoto. O terremoto foi a manifestação de Deus para atrair a atenção do carcereiro. O carcereiro, então,
perguntou para eles: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Aleluia. Aleluia. Deus manifestou ali o seu poder, o seu amor. Deus levou Paulo e Silas até aquela prisão, injustamente, porque Deus tinha um propósito com eles ali naquele cárcere. E os propósitos de Deus, quando estão na mão de servos fiéis, servos corajosos, servos obedientes, o propósito se cumpre. E Deus alcançou ali a vida daquele carcereiro e de toda a sua família. Irmãos, quando nós pensamos em terremoto, geralmente nós pensamos em terremotos para destruição. Quando nós vemos a história da humanidade, nós vemos terríveis terremotos que acabaram com cidades inteiras. Aconteceu o terremoto lá em São Francisco, que destruiu a cidade. Depois aconteceu um terremoto lá no Japão, que acabou com tudo. Terremotos no México, que destruiu a cidade. Quando nós pensamos em terremoto, terremoto sempre é para o lado negativo, sempre é para o mal, sempre é para a destruição, para mortes. Quando nós ouvimos falar sobre terremoto, um dia, uma noite na verdade, eu estava fazendo um processo, fazendo um trabalho, o meu trabalho, com 2 irmãos que moram no Japão hoje. Eles são descendentes de japoneses e eles estão lá. São 2 pastores missionários lá, um pastor e uma pastora. E eu estava fazendo uma sessão com eles, e essa sessão era online. Aqui era 11 horas da noite, lá era 11 horas da manhã. E eu fazendo a sessão com eles ali online e tal. De repente o celular deles lá começou a apitar. Começou a gritar lá. Pé, 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 pé. Aí ela parou assim, né? A Jane. E aí ela parou assim, calma, calma. Falando lá em japonês e tal. E eu aqui no Brasil, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ela, calma pastor, peraí. Aí, não, foi em tal lugar, tal, não sei o que. Aí eu, meu Deus, Jane, o que está acontecendo? Ela falou assim, teve um terremoto aqui agora. E eu aqui já quase se infartando. Ela falou assim, é normal aqui isso aqui. Só que ele foi bem longe, o epicentro dele foi bem longe. Não fez tanto dano aqui. Mas eu vi a casa tremendo, as coisas balançando assim, ó. Falei, meu Deus do céu, eu não moraria num lugar desse. Em São Francisco é a mesma coisa. Se alguém já foi para lá, pode confirmar. São Francisco é muito comum ter terremotos lá. Tem até um filme famoso com o The Rock. A Fenda de Santo André, né? Santo André. A falha de Santo André. San Andreas. E ele fala um pouquinho sobre isso. Terremoto, toda vez que nós ouvimos falar, é de coisas terríveis. Segundo a tradição bíblica, terremotos são marcos de eventos poderosos e de mudanças significativas. O Novo Testamento, por exemplo, registra terremotos após a ressurreição de Jesus e como parte da escatologia. O livro de Apocalipse descreve terremotos como sinais dos tempos finais e de juízo de Deus sobre a terra. A Bíblia nos mostra que mesmo em meio ao caos
e as turbulências da vida, é possível encontrar esperança, segurança na presença divina. Então a Bíblia fala sobre terremotos, terremotos naturais que destroem, mas há os terremotos sobrenaturais que trazem vida. Eu quero, em Mateus 27, a partir de 50, diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo, e a terra tremeu. Aconteceu terremoto, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Logo após a crucificação, logo após a morte de Jesus na cruz, quando ele gritou, está consumado, aconteceu algo sobrenatural aonde eles estavam. O sol escureceu, o véu do templo se rasgou, e houve um terremoto, ao ponto das rochas se partirem. Não foi um tremorzinho, foi um baita tremor, foi um baita terremoto. E as pessoas os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. As pessoas voltaram à vida depois da morte de Jesus. No versículo 54 diz: quando o centurião e os que estavam com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e clamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quando há um terremoto sobrenatural sobre as pessoas, elas reconhecem o poder de Deus. Este terremoto sobrenatural, ele traz a vida. Quando Jesus ressuscita, lá em Mateus 28, também houve um terremoto. Olha o que diz o texto. Mateus 28, 2. 1 e 2, diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Olha quantos terremotos sobrenaturais. Em Atos, no capítulo 4, versículo 31 diz: e depois de orarem, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Aqui está falando da descida do Espírito Santo. Toda vez que Deus se manifesta, acontece algo. Acontece um terremoto. As estruturas são abaladas. Você está entendendo isso, igreja? As coisas acontecem porque Deus se manifesta ali. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 diz assim: e ao abrir o sexto selo, observei, João falando aqui, e eis que ocorreu um grande terremoto. O sol tornou-se negro como pano de crina, e a lua ficou inteira como sangue. Nos fins dos tempos, os terremotos anunciam a volta do Messias. Em Apocalipse 11, diz: naquela mesma hora, ocorreu um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade desabou. No terremoto, morreram 7.000 pessoas, e os sobreviventes, aterrorizados, deram glória ao Deus do céu. Olha quantas coisas acontecem. Terremotos, então, são uma forma de marcar eventos para a vida ou para a morte. No caso desse texto que nós lemos aqui, o terremoto não foi para a morte. Teria sido se Paulo não tivesse se preocupado com o carcereiro. Mas foi para a vida, e para a vida eterna. O evento não aconteceu aleatoriamente para libertar os presos, mas para libertar os cativos do pecado. O carcereiro
e toda a sua família. O terremoto foi o abalo que mexeu com as estruturas da crença daquele homem. A palavra de Deus não diz, mas aquele lugar, a cidade de Filipos, eles tinham muitos idólatras ali. Eles adoravam outros deuses, outras divindades, porque tinha sido já uma colônia grega, e os gregos, eles são idólatras. E agora ali era uma colônia romana. Os romanos também eram idólatras. Então, provavelmente ou possivelmente, aquele homem, ele tinha temor a alguma divindade. E esse evento que aconteceu na vida dele ali, naquela prisão, que era o trabalho dele. E agora eu abro uma aspas aqui. Talvez no seu trabalho está um terremoto lá, está tudo abalado, está tudo problemático. Você não está entendendo nada. Eu quero dizer que talvez seja Deus agindo lá no seu trabalho. Aconteceu algo na vida desse carcereiro, no trabalho dele, que ia fazer com que ele perdesse a própria vida. Ele ia ser machucado, humilhado, morto. Mas o poder de Deus alcançou ele, e aquilo que era para se transformar em morte, se transformou em vida, e vida eterna. Porque ele ouviu a palavra. Porque ele atendeu ali ao clamor do apóstolo Paulo, em que disse: não faça isso com você. As pessoas, elas estão tão preocupadas no trabalho, que quando começa a acontecer alguns problemas no trabalho, a pessoa fica totalmente desesperada. Coloca tanta força, tanta fé, no trabalho. Mas o trabalho não é tudo. O trabalho não pode ser tudo. O nosso tudo é Deus. E Ele não pode ser abalado. Ao contrário, Ele abala as estruturas de um monte. Ele abala as estruturas de uma vida. Ele abala as estruturas de uma prisão. Mas Ele não pode ser abalado. Ele não será abalado. Esse terremoto mexeu com as estruturas, com a fé daquele homem, com as crenças daquele homem. Talvez um idólatra. Mas, naquela noite, os louvores em meio às dores, promoveu aquele terremoto, que serviu para chamar a atenção daquele homem. E naquela mesma noite, diz a palavra, ele entregou a sua vida a Jesus, pela pregação de Paulo e Silas. Será que quando Paulo e Silas, começaram a pregar o Evangelho, as dores sumiram? As feridas se fecharam? Não. Eles continuaram sentindo dor, mas a dor deles pouco importava agora. Eles continuaram com as feridas abertas nas costas, mas não importava também. Eles pregaram o Evangelho. E não só aquele homem, mas toda a sua família foi alcançada. Toda a sua família entregou a vida a Jesus. Toda a sua família experimentou o poder de Deus, o poder de salvação, de reconciliação com o Pai. Paulo não perguntou qual era a conta daquela família, se aquela família era uma família estruturada, uma boa família. Não perguntou para os filhos desse homem se ele era um bom pai, se a mulher era uma boa mãe. O Evangelho invadiu aquela casa. O amor de Deus invadiu aqueles corações e eles se entregaram a Ele. Existem, irmãos, terremotos em nossas vidas que não são para a morte. São eventos que marcam a nossa história, que abalam nossas estruturas, que quebram as portas, derrubam as algemas e que trazem vida para você e para sua família.
Mas pastor, o que é esse terremoto? Qual é esse terremoto da vida? Pode ser o diagnóstico. Pode ser um divórcio. Pode ser a vida financeira destruída. São eventos em nossas vidas que causam, que abalam nossas estruturas, que a gente não sabe o que fazer. Em 2022 eu fui diagnosticado com câncer. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso. Foi em março de 2022. Na igreja onde eu estava, nós fazíamos aqueles 12 dias de oração para 12 meses de bênção. E nenhuma dessas orações eu orei por fé. Eu orei por milagres. E Deus colocou no meu coração que eu deveria fazer uma campanha, fazer um estudo sobre fé, sobre milagres. E eu falei sobre fé e milagres em janeiro, fevereiro. Quando chegou em março, que era o final da campanha, veio o diagnóstico: você está com câncer. Eu levei pessoas na igreja para dar testemunhos. Pessoas que foram nossos irmãos aqui na época da Palavra Viva. E todos que levaram o testemunho era de cura de câncer. E eu já estava investigando. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente falar de fé e de milagres quando nós não precisamos dele. Mas Deus já tinha me preparado para aquele momento. Para mim foi um terremoto, mexeu com a minha estrutura, mexeu com a minha fé. Mas eu tive que me manter forte como um monte de Sinai. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. Eu olhava aquilo e falava: Deus, muito obrigado, porque sou eu. Porque é em mim. Talvez o estrago das estruturas seriam muito maiores se fosse a minha esposa, fosse uma das minhas filhas, fosse um dos meus netos. Talvez esse terremoto seria muito maior. Mas graças a Deus que eu fui o epicentro disso. E eu orava ao Senhor: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto. Se o Senhor quiser me levar. Eu fiquei como Paulo. Não sei se vou, se fico, não sei se fico ou se vou. Porque ficar é bênção, mas ir é mais bênção ainda. E agora? Veio o terremoto. Mas foi para Deus mostrar o amor. Veio para mostrar que Ele cuida de mim. Em um mês, em 30 dias, Deus providenciou uma cirurgia para mim, feita pelo SUS. Médicos tão amorosos, tão cuidadosos. Médicos que ligavam para mim à noite para saber como eu estava. Médico do SUS ligando para paciente do SUS. Deus cuidou de mim em todos os momentos. Os abalos, irmãos, eles vêm. Os terremotos, eles vêm. Mas é para Deus demonstrar o poder dele. Talvez você nunca passou por um terremoto. Talvez você já passou por vários. Se começar a contar aqui, fala: ih, pastor, se eu começar, é pior do que no Japão, que acontece em terremoto um atrás do outro lá. Mas eu tenho algumas aplicações aqui para que você faça, tomando como base esse texto que nós lemos aqui. E quando o terremoto vier, e quando os eventos que marcam a nossa vida vierem abalar a minha estrutura, o que eu faço? Primeira coisa, não se desespere. Não se desespere. O carcereiro, quando viu aquilo, quando ele viu as portas abertas, quando ele sentiu o terremoto, que ele foi na prisão, que ele chegou na cadeia, ele viu tudo aberto, a primeira coisa que ele pensou, ele se desesperou. Não há mais esperança. Ele puxou a faca,
a espada, um instrumento de trabalho dele, e ia tentar contra a própria vida, mas Deus interveio. Deus protegeu, guardou, enviou aquele homem que não precisava estar lá, e ele levou a palavra: não faça isso contra você, pois estamos todos aqui. Então, quando vier, não se desespere. Não se desespere. Não use a sua ferramenta de trabalho para cometer nenhuma loucura contra a sua vida. A segunda coisa, ouça os homens de Deus. Ouçam as pessoas que têm algo para te dizer. Pessoas que têm palavras de edificação, palavras de bênção para você. Para de assistir jornal da Atena, bate, apanha. Não ouça esses caras, porque é desgraça atrás de desgraça. Isso esmorece a nossa fé, isso nos abala também. Pessoas não conseguem mais sair na rua. Por quê? Porque ficam ouvindo esse lixaiada toda aí. Ai, pastor, mas é notícia do inferno. É o poder do diabo que está sendo exaltado ali. Para de assistir da Atena e bate, e Godino, e quem quer que seja. Para. Comece a ouvir homens de Deus. Comece a ouvir pessoas de Deus. Pessoas que têm palavras que vão edificar. Leia a sua Bíblia, vai ouvir, vai fazer diferente. Olha para as coisas do alto, se concentre nas coisas do alto, porque isso aqui tudo vai ficar, com as suas violências, com seus crimes, vai ficar, isso tudo vai ficar, gente. Começa já a se acostumar com a sua próxima vida. Comece agora a se familiarizar com as coisas do alto, porque é para lá que você vai. Para de ouvir as coisas da terra. As coisas da terra só vão te entulhar. É o tema da próxima mensagem que eu estou escrevendo. Soterrados. Aguardem cenas do próximo capítulo. Só um spoiler. Já prepara a arte, Sabina, você já sabe. Você vai caprichar em soterrados. Ouça pessoas de Deus. Foi isso que o homem ouviu no versículo 28. Ele parou para ouvir aqueles homens. A terceira coisa é: obedeça. Obedeça. Porque não adianta você ouvir e não praticar. Não adianta você ouvir e não fazer aquilo que está sendo orientado. Está entendendo? Capite? Compreendeste? Vice? Poucos pegaram isso aí, hein? Obedeça. No versículo 31, foi isso que o homem fez, olha só. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família. E mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou, lavou suas feridas, e em seguida todos eles foram batizados. Aleluia. Eles obedeceram. Então, primeiro, não se desespere. Repita comigo: não se desespere. Segundo, ouça pessoas de Deus. Tá muito fraco, pelo amor de Deus, gente. Eu sei que vocês não almoçaram ainda, mas bora, só mais um pouquinho. Ouça pessoas de Deus. Terceiro, obedeça. Obedecer é melhor que sacrificar. A quarta coisa, a salvação é para a família, não é só para você. Todos os seus, diz a palavra. Todos os seus significa que os servos, os amigos, os filhos, os pais, os irmãos e por aí vai.
Se você trabalha numa empresa e você tem funcionários na sua direção, a salvação é para eles também. Porque eles não trabalham com você só para te dar dinheiro. Eles trabalham para você para que você abençoe a vida deles. Ai, pastor, mas eu não sou pastor. E daí? Quem disse que só pastor prega o evangelho? Quem disse que só pastor pode abençoar? Se você trabalha num lugar onde as pessoas não são crentes, você é o pastor daquela turma. Receba. Só o irmão levantou, receba. É isso aí, meu irmão. Você é pastor daquele povo lá. Aleluia. A quinta coisa e última: alegre-se em comunhão com a sua família. Eles cearam juntos, família e homens de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Convide pessoas de Deus para visitar a sua casa, para estar na sua casa. Convide os pastores, amém? Convide os pastores para ir lá cear com você, para estar com você na sua casa. Convide seus líderes para jantar na sua casa, para almoçar na sua casa. E eu não estou em benefício próprio não, porque tem pastores aqui muito mais dignos do que eu. Mas convide pessoas para a sua casa. Ceie com pessoas importantes para você na sua casa. Alegre-se com o evangelho na sua casa. Leve pessoas bênção, pessoas que são bênção para você, pessoas abençoadas, pessoas que têm o que dizer para a sua casa, para a sua família. Que Deus te abençoe. E tudo isso aconteceu de um terremoto. Deus tinha um propósito. Libertou a menina, que causou tudo isso, que levou os servos de Deus até aquele cárcere. Mas o grande propósito do terremoto foi a salvação. Aleluia, aleluia. A manifestação de Deus, o terremoto aconteceu para salvar vidas. Que o seu terremoto alcance a sua família. Que o seu terremoto glorifique a Deus. Que o seu terremoto sirva de salvação, sirva para chamar a atenção das pessoas, para que a salvação as alcance. Em nome de Jesus. Eu não vou pedir para você levantar quem quer terremoto na sua vida não, porque os terremotos virão. O problema é como que você vai lidar com os terremotos. Deus abençoe você.